Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é o nosso workshop Inteligência Comercial. Como é bom poder falar sobre esse tema com vocês. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jafferton Martins, eu sou especialista em inteligência comercial faz 18 anos que eu atuo no mercado, ajudando empresas, ajudando profissionais, ajudando pessoas que buscam aumentar suas vendas, buscam aumentar o seu movimento, buscam aumentar a qualidade das suas vendas, não só a quantidade, mas também a qualidade das suas vendas. E eu chamo de inteligência comercial o domínio de três inteligências que são fundamentais hoje para todos nós: a inteligência técnica, a inteligência emocional e a inteligência artificial. Cada vez mais, a união dessas três inteligências trazem um resultado absurdo. E esse workshop é feito em empresas, é feito em companhias. A gente chama inclusive nesse formato de in-company. E é a primeira vez que a gente faz ele aberto a inscritos, aberto a pessoas que adquiriram essa aula, adquiriram esse workshop. Então, antes de mais nada, meus parabéns por você estar aqui. Como já me apresentei, eu quero antes de mais nada dizer para vocês que 80% dos resultados dos super vendedores não tem nada a ver com vendas. Eles são fruto de um processo de inteligência comercial. O que são os super vendedores na minha concepção? Super vendedores são pessoas que hoje ocupam ali 20% do número de vendedores que existem. Super vendedores são pessoas que vendem acima da média, são pessoas que têm domínio total sobre a sua produtividade, são pessoas que sabem fazer uma venda saudável, que muito mais do que vendedores, eles se tornam referência para os seus clientes, para as famílias dos seus clientes, e eles raramente têm problemas com vendas. Essas pessoas eu qualifico como super vendedores. Eles 20% de todos os vendedores que existem estão ali no posicionamento de super vendedores. Desses 20%, 80% dos resultados dos super vendedores não está diretamente ligado com a vendas. Aliás, não tem nada a ver com venda, tem a ver com o processo de inteligência comercial. Recentemente eu tive acesso a uma informação que me deixou realmente chocado. Essa informação dizia o seguinte: 40% das pessoas hoje no Brasil sofrem com ansiedade. Dizem que ansiedade é excesso de futuro. Outros 40% sofrem, tem quedas por depressão. Então 40% se medica inclusive por ansiedade, outros 40% sofrem de depressão e sobram 20% da população. Esses 20% eles conseguem estar aqui e agora, eles não têm excesso de futuro nem excesso de passado. Então eles conseguem trabalhar e controlar esse ímpeto por ansiedade ou por depressão, esse flerte que existe, especialmente para quem é profissional de vendas, com ansiedade ou com a depressão. Desses 20%, 18% tem necessidade de aprovação. Eles não conseguem dar os 100% que eles poderiam dar, porque eles se preocupam com o que outras pessoas vão pensar. Então só 2%, portanto, das pessoas conseguem atingir altíssima performance. Altíssima performance. Eu garanto para vocês, as informações que nós vamos passar aqui hoje podem ajudar qualquer pessoa a fazer parte desses 2%. Não tenha dúvida disso. Beleza? Esse quebra-cabeças de inteligência comercial é formado por 5 peças. São 5 áreas. E essas áreas eu quero falar agora para vocês da maneira mais didática possível. Então vamos começar pela primeira, que é algo muito importante, que diz respeito à motivação. Você que trabalha com vendas, você sempre tem que buscar estar motivado, sempre tem que buscar estar motivada. Porém, existe uma confusão nisso aí. Por quê? Porque existem coisas que nunca te contaram sobre motivação. A primeira delas é essa aqui: a diferença entre motivação e encorajamento. Notem que estamos falando de inteligência emocional. Das três inteligências que compõem a inteligência comercial, está tratando especificamente, a maior parte do tempo, vamos falar de comportamento. E isso envolve inteligência emocional. Diferença entre motivação e encorajamento. Entenda, meus amigos, motivação é sua, a motivação é pessoal, a motivação é íntima. Quem puder anotar, anota. A minha motivação é íntima. Portanto, não é honesto com os meus resultados, não é honesto com a minha perspectiva
eu buscar motivação em outro lugar. A motivação é minha. Motivação é um motivo que te induz a uma ação. Um motivo forte que te faz entrar em ação. A gente confunde as coisas. A maioria das pessoas acha que tem que buscar motivação em outra pessoa. E busca motivação em outra pessoa. Motivação em um lugar, motivação em... enfim, entenda. A motivação é sua. E nesse momento, eu quero te fazer um convite. Caia no centro, no seu próprio centro, permaneça nele e detecte o que te motiva. O que faz com que você queira trabalhar com o seu máximo potencial todos os dias. Tudo que existe fora isso e que você acha que te motiva não é motivação, é encorajamento. Então, se você assiste um conteúdo de alguma pessoa e fica motivado, entenda, você não está motivado, você está encorajado. As pessoas te encorajou a fazer alguma coisa que até então você não estava fazendo. Se você vai numa palestra e sai dali achando que está motivado, acredita, você saiu dali com mais coragem, com mais fé, com mais certeza de que as coisas agora vão dar certo. Isso não é motivação. Motivação é muito maior do que isso. Então a primeira coisa que você tem que entender é qual é o motivo que me faz entrar em ação. Qual é o motivo que me faz entrar em ação? Segundo, se você tem esse motivo, você tem que se concentrar sempre num lugar só. No próximo passo possível. É importante demais você entender isso. A importância do próximo passo possível. Quando você sabe qual é o seu próximo passo possível, você provavelmente dominou os seus resultados. Por quê? Porque a gente, lembra que eu falei que 40% das pessoas, segundo a informação que chegou até a mim, tem problemas com ansiedade? Entenda, quando você tem noção do seu próximo passo possível, você não se preocupa com o final do resultado. Você se preocupa e coloca energia no seu próximo passo possível. Eu deixo para a prática com vocês. Se você tem uma meta para bater, se você tem uma vontade pessoal para esse mês, entenda, o que vai te fazer entrar em ação, portanto ficar motivado, e o que é mais importante nisso tudo, não é necessariamente o seu resultado, mas o próximo passo possível que te ajuda a chegar nesse resultado. Então, por exemplo, qual é o erro das pessoas, meus amigos? As pessoas, em sua maioria, pensam o seguinte: eu quero produzir tantos R$ 1.000 esse mês. Ótimo. Está definido? Está definido. Vamos supor que vou dar um número hipotético. Vamos supor que você queira produzir R$ 50.000 esse mês. Tá bom, beleza. Você declarar isso, verbalizar isso, escrever isso é interessante. Mas isso não vai necessariamente te fazer produzir R$ 50.000 esse mês. O que vai te fazer produzir R$ 50.000 esse mês é o próximo passo possível. E depois o próximo passo possível. E depois o próximo passo possível e assim por diante, até você se aproximar e alcançar, por exemplo, os R$ 50.000 do mês. Então, onde eu quero chegar? Ter uma meta estabelecida é fundamental. Fundamental. Assim, é extraordinário. É super importante. Super vendedores têm esse número. Porém, uma coisa você fala assim: eu quero produzir R$ 50.000 esse mês. Outra coisa é você falar assim: esse mês eu vou falar com 20 pessoas por dia sobre a minha solução. Esse mês eu vou fazer 3 lives por semana sobre a minha solução. Esse mês eu vou fazer 10 stories por dia sobre a minha solução. 3 posts por semana sobre a minha solução. Esse mês eu vou falar com 5 pessoas por dia no meu direct do Instagram sobre a minha solução. Então esse é o seu próximo passo possível, que vai fazer chegar a 50.000, por exemplo. Então o foco, o alvo é o resultado. Isso aí, legal, te motiva, mas o que te tira do lugar e te aproxima dele é o seu próximo passo possível. Então, quando você concentra energia no seu próximo passo possível, você tem muito mais domínio do que fazer na prática, domínio claro do que fazer, porque você sabe exatamente qual é o caminho que te faz chegar nesse resultado. As pessoas se frustram porque elas querem um resultado, não alcançam, porque não focam no caminho para o resultado, focam no resultado, correto? Anota agora, se você tiver já isso claro na sua cabeça. O que te motiva? O que faz você se sentir motivado, motivada, animada, animada, com vontade? O que faz você acordar com mais desejo do que preocupação? Quando você tem isso anotado, você tem muito mais clareza. Quem tem clareza não costuma se perder. Quando você se perde é porque você está na escuridão. E por mais que você faça a mesma coisa todo dia, se você não tem clareza, você se perde. Vou dar um exemplo para você. Se você mora na sua casa
já há algum tempo, você sabe exatamente onde tem tudo na sua casa. Onde fica o seu guarda-roupa, onde fica a sua roupa, onde fica a sua geladeira, onde fica o seu armário, como é que você faz para pegar uma água, como é que você faz para fazer uma comida. Você sabe exatamente onde fica a sua porta, o seu sofá, o controle da sua televisão. Você sabe. Apaga a luz da sua casa. Mesmo sabendo exatamente onde estão as coisas, você anda devagar, com os braços abertos, com medo de trombar nos lugares. Mesmo sabendo o que tem que fazer, por onde você tem que ir. Quando tudo está na escuridão, você tem medo de se locomover. Então, quando você sabe exatamente como fazer, você está na luz. Quando você se inspira no seu próximo passo possível, você vai andando pela luz. Quando você só tem o teu ponto, o teu alvo, aquilo que você quer conquistar, mas não sabe o que fazer, você até sabe onde estão as coisas, mas você tem medo, você não está na escuridão. Então anota agora, se você tiver isso muito claro, o que te motiva, porque se você tiver claro o que te motiva, você vai acordar na luz. Quando você não tem claro o que te motiva, você acorda na escuridão. Por mais que você saiba o caminho, você não tem entusiasmo para fazer aquilo, você não tem vontade de fazer aquilo. E por último, crie o seu grande quadro. O que é o seu grande quadro? Você tem que ter claro que conquistas você quer ter. O super vendedor sabe exatamente que conquistas ele quer ter. E isso tem que estar claro para você. Se você puder colocar isso num quadro, numa cartolina, numa tela do seu celular, na tela do seu computador, onde você quiser, mas você precisa ter isso claro todos os dias. Qual é o seu grande quadro? O grande quadro é a sua vida ideal. Anota, o seu grande quadro é a sua vida ideal. Como é a minha vida ideal? Você tem que ter com muitos detalhes, com riqueza de detalhes, como está o seu grande quadro. Para quê? Para você saber exatamente o porquê você está fazendo ou por quem você está fazendo aquilo que você faz. Vou repetir, para você saber exatamente o porquê você está fazendo ou por quem você está fazendo aquilo que você faz. Segunda peça desse quebra-cabeças é essa. Nós vivemos a todo momento sob 3 guias. Tem 3 coisas que guiam a gente a todo momento. E isso a gente nem percebe, mas acontece. A primeira delas é o treinamento involuntário. Você deve concordar comigo que tudo que você faz repetidas vezes faz você ficar bom naquilo. Por exemplo, algum esporte que você não pratica e resolve aprender e praticar, você vai ficar bom naquele esporte. Alguma habilidade que você não se julga bom em fazer, você começa a fazer e treinar, você fica bom naquilo. Tudo que você treina te deixa bom naquilo. Pronto. Aí que está o detalhe. Nós vivemos em constante treinamento. O que passa pela nossa cabeça a maior parte do dia é aquilo que a gente está treinando em ser. Então, nesse momento, eu convido você para fazer uma autoanálise. O que eu mais penso durante o dia? O que eu mais penso diz respeito à alegria, felicidade, certeza, fé, competência, capacidade, abundância, prosperidade? Ou o que eu mais penso diz respeito a medo, incompetência, escassez, falta de dinheiro, incapacidade, talvez até uma desconfiança do que eu sou capaz? Por que eu estou te pedindo para você monitorar isso? Porque isso nos faz ficar melhor, ficarmos melhores naquilo que a gente está pensando. Tudo que a gente pensa, a gente está treinando. Então, se eu penso em prosperidade e abundância, eu estou treinando o tempo inteiro ser próspero e abundante. Se eu penso em medo, escassez, em falta de capacidade, falta de dinheiro, falta de fé, eu estou treinando ter uma vida escassa, limitada, que não vai me permitir ter nada. Treinamento involuntário é uma das 3 guias que ficam sobre a gente. A gente fica sob essas 3 guias a vida inteira. Eu vou dizer o que a gente tem que fazer depois com essas 3 guias. Segunda guia, ritmo hipnótico. Hipnose nada mais é do que a concentração de energia num determinado ponto sem distração. É isso. Então, a todo momento, nós estamos hipnotizados com alguma coisa. Normalmente, estamos hipnotizados com aquilo que fica mais tempo entre a nossa orelha direita e a nossa orelha esquerda, no nosso cérebro. A gente fica hipnotizado por aquilo que está mais tempo na nossa cabeça. Você é o que você pensa a maior parte do tempo. Você vive hipnotizado, eu vivo hipnotizado. É por isso que eu sugiro que todos aqui estudem um pouco sobre auto-hipnose, para você ter algum controle sobre aquilo que você está pensando a maior parte do tempo e faça com que você volte para o caminho caso você saia do caminho. Historicamente e cientificamente, o ser humano tem, vou usar números redondos aqui, tem a regra de 3 para 1. O número correto é 2,93, eu vou arredondar para 3. Cada pensamento
ruim, negativo, de escassez, de falta de fé, de incapacidade. Eu tenho que ter 3 pensamentos de positividade e gratidão, para eu equilibrar a minha frequência. Então, o ritmo hipnótico serve para isso. Todos nós vivemos em ritmo hipnótico. Significa aquilo que a gente concentra a energia a maior parte do tempo, inclusive de maneira imperceptível, porque está no nosso subconsciente. Terceira guia, propósito sem domínio. Aí entra muito em liga com aquilo que eu falei agora há pouco, naquela primeira peça do quebra-cabeça. O que eu quero dizer com propósito sem domínio? Todo mundo que trabalha com vendas, que trabalha com comercial, que trabalha com gente, é muito importante ter um propósito definido de curto prazo. O que significa isso? Vou usar o exemplo que eu dei agora há pouco. Imagine que o seu propósito é faturar 50 mil reais esse mês. Cara, esse número é teu, tá? 1.000, 2.000, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, é com você. Mas onde eu quero chegar? Você tem que ter um propósito definido para que você conduza o seu ritmo hipnótico e o seu treinamento involuntário, para ser voluntário, ser intencional, em cima daquele propósito. Então, define quanto você quer produzir essa semana, quanto você quer produzir essa quinzena, quanto você quer produzir esse mês. Eu sugiro que seja algo em curto prazo, tipo um mês. Por quê? Porque quando o propósito é em longo prazo, a gente aceita muito as nossas desculpas. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Amanhã eu compenso. E não compensa. Entende? Então, o que você tem que fazer? Utilizar propósito, ao invés de ser sem domínio, você tem que ter um propósito definido. O que você quer produzir essa semana? O que você quer produzir ou por semana, ou por quinzena, ou por mês? E aquilo, quanto mais curto o prazo, desde que seja razoável, por exemplo, prazo de uma semana de produtividade, mais hipnotizado você fica com aquilo. E mais treinado você fica com aquilo. O que a gente tem que fazer? Tem que trocar o treinamento de involuntário para intencional, o ritmo hipnótico tem que ficar consciente e o propósito tem que ser definido. Então, se a gente fizer esse caminho inverso, com o propósito definido, a gente tem um ritmo hipnótico consciente, eu sei o que eu quero, e aí eu começo a ter um treinamento intencional. Eu preciso treinar o meu cérebro a buscar soluções para aquilo o tempo inteiro. Olha que interessante, dá uma liga muito legal com aquela primeira tela, né? Se eu tenho um propósito definido, eu costumo pegar meu ritmo hipnótico e mandar nele, trazer ele para um nível de consciência, significa que eu já entendi o que pode me motivar. Olha que bacana. E aí, quanto mais eu penso nisso, melhor eu fico nisso, porque quanto mais eu penso, mais eu treino. Tudo que eu penso, eu treino aquilo que eu estou pensando. Então, esse é o tipo de coisa que ainda faz parte da inteligência emocional, mas que todo super vendedor domina e faz a coisa acontecer. Domina e faz a coisa acontecer. Domina e faz a coisa acontecer. Correto? Terceira peça do quebra-cabeça. Essa é pesada. Essa é fera. Os 7 níveis infalíveis da liderança. Todos nós temos liderança, inclusive sobre o que a gente é e o que a gente faz. Quando eu falo temos, nós temos o direito e o acesso à liderança. Pouquíssimas pessoas conseguem dominar a liderança de si mesmo, de si próprio. Entenda, líderes ganham mais do que liderados. Então, a terceira peça desse quebra-cabeça da inteligência comercial é essa. Essa é pesada demais. Obedeça aos 7 níveis infalíveis da liderança. O primeiro nível da liderança é a ambiência. Entenda, o ambiente sempre vence. Todas as vezes que eu falo isso, eu torço para que você leve a sério e leve para o seu dia a dia essa frase. O ambiente sempre vence. Por quê? Porque ele sempre vence mesmo, não tem jeito. Você é fruto do ambiente em que vive. E o interessante é isso. Se você quer melhorar seus resultados, existe um erro nesse cálculo, um erro nesse raciocínio. Quero melhorar meus resultados. Aí, normalmente, o que a pessoa faz? Vou estudar mais um pouco, vou trabalhar mais horas, vou me especializar em tal coisa, vou fazer um determinado investimento. Antes de fazer tudo isso, entenda, para melhorar seus resultados, você tem que mudar de ambiente. O resultado que você ainda não tem está no ambiente que você ainda não frequenta. Por quê? Porque o ambiente manda no comportamento, é o número 2 que vocês estão vendo na tela. E se o ambiente manda no comportamento, o nome do jogo é você entender que para o seu comportamento se transformar, você precisa frequentar um ambiente que transforme o seu comportamento. Por exemplo, se você, para qualquer coisa, o ambiente transforma a sua rotina manda em tudo. Então, o seu comportamento é determinado pelo ambiente onde você está,
E o nome do jogo é você entender que o comportamento, quando ele segue o ambiente, ele é mais fluido, ele é mais fácil de você ter. Por exemplo, você fala assim, eu quero melhorar minha forma física, melhorar o meu peso, e você faz a atividade física por conta, é uma coisa. Quando você fala, quero melhorar minha forma física, melhorar meu peso, vai para uma academia, você tem um resultado muito mais depressa. Porque você tem na academia um ambiente, que é a ambiência, lógico, que te aponta um comportamento determinado, que é o comportamento da atividade física. Você chega na academia e só estão fazendo isso. Se você não faz isso, você é um estranho da academia. Então, do mesmo jeito que você vai num restaurante e não come, você é um estranho. O restaurante é um ambiente que te aponta o comportamento de se alimentar. Então, tudo que você faz obedece ao ambiente que você vive. E aí eu quero te dar um negócio muito importante, uma chave muito importante. Por onde você for, cada lugar que você pisar o seu pé, o ambiente precisa melhorar. Vou repetir. Por onde você for, em cada lugar que você pisar o seu pé, o ambiente precisa melhorar. Por tua causa. Por responsabilidade sua. Então, o ambiente ou ambiência manda em tudo, porque ele indica o seu comportamento, ele conduz o seu comportamento, ele te aponta um comportamento. O seu comportamento, ele melhora a sua capacidade, que é o item número 3, como vocês estão vendo aí. A capacidade, ela é determinada pelo comportamento justamente por isso, porque a sua capacidade é definida por um comportamento feito número de vezes suficiente. A sua capacidade é definida por um comportamento feito número de vezes suficiente. Se você dirige, e você se lembrar da primeira vez que você dirigiu, você vai se lembrar do rolo que foi. Porque você teve uma certa confusão em coordenar aceleração com embreagem, com marcha, com freio, com seta, com volante, com retrovisor, com velocidade, com risco, com perigo. Só que quanto mais você se comportou dirigindo, mais capaz você se tornou. E hoje você dirige normalmente, inclusive faz outras coisas enquanto dirige. Por quê? Porque esse comportamento se repetiu o número de vezes suficientes para que você aumentasse a sua capacidade. Tudo na vida é assim. Tudo, simplesmente tudo na vida é assim. Você quer aumentar a capacidade? Trabalhe o comportamento repetidas vezes que leva aquela capacidade a acontecer e lembre-se, esse comportamento está no ambiente que você ainda não frequenta. Senão você já teria essa capacidade. Quarto ponto, crenças e valores. Quanto mais capaz você se sente, mais fortalecidas são suas crenças e seus valores. Anota uma coisa para a sua vida, você ganha o quanto você ganha por causa das suas crenças e valores. Quando você tem um trabalho e você tem pessoas que te pagam, um patrão, um chefe, um gerente, um líder, você tem que entender uma coisa, o seu crescimento naquela empresa está mais ligado às suas crenças e valores do que qualquer outra coisa. Porque quando você tem crenças e valores bem estabelecidas, você tem uma demonstração de que sabe para onde está indo. E quando você tem isso fortalecido, significa que a sua capacidade está forte, seu comportamento diário está coerente e você transformou o ambiente onde você fica. Então, suas crenças e valores transformam completamente o seu futuro financeiro. Não tenha dúvida disso. Daí para frente, esses 3 últimos itens, eles são muito mais rápidos de acontecer. Esses 4 primeiros, eles dependem muito de um comportamento diário. Só que quando as suas crenças e valores estão muito fortalecidas, você se encontra com a sua identidade. Identidade é igual àquilo que você é e que ninguém tira da sua cabeça que você é. Quando você está tempo suficiente na sua identidade, presta atenção, você vai ter uma relação com a sua espiritualidade muito mais afinada. E eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Você vai ter uma relação com a sua espiritualidade muito afinada. E quem joga o jogo da espiritualidade tem muita fé e pouco medo. Muita fé e pouco estresse. Muita certeza e pouca escassez. E a espiritualidade vai te deixar com poder suficiente e repertório suficiente e atitudes suficientes para você deixar um legado longo e que traga uma transformação para o mundo. O legado é aquilo que fica depois que você parte, fica depois que você morre. Então esse legado ele tem 2 coisas, ele tem uma qualidade e um tempo de duração. Qual a qualidade do legado que você pretende deixar? E por quanto tempo? Ele vai ficar ecoando. Então, entenda, para você deixar um legado inesquecível, você é uma pessoa que, poxa, por que ele morreu? É importante a sua espiritualidade estar muito bem adequada. Você tem que ter uma relação com a sua espiritualidade acima da média. Para que isso aconteça, você tem que se encontrar com a sua identidade. Porque a sua identidade fortalece aquilo que você é e ninguém consegue tirar da sua cabeça que você é aquilo ali. Ninguém consegue te desencorajar, te desanimar.
Para que isso aconteça, as suas crenças e valores têm que estar muito fortalecidas. Para suas crenças e valores estarem fortalecidos, a sua capacidade está imutável. Você está se sentindo uma pessoa super capaz. Para sua capacidade estar imutável, o seu comportamento diário está permitindo isso. Só que o seu comportamento ele é fruto do quê? Do ambiente onde você vive. Então, quando você obedece esses 7 níveis infalíveis da liderança, é impossível dar errado. Impossível dar errado. Correto? E nós vamos para o quarto ponto, que é fundamental. E olha só, nós temos 5 peças desse quebra-cabeça. Dessas 5, 4 dizem respeito à inteligência emocional. Como isso é importante, senhoras e senhores. Então, qual é a quarta peça desse quebra-cabeça? Você construir suas resoluções. O que são suas resoluções? São suas regras pessoais, são suas leis pessoais. São aquelas frases, aquelas regras, aquelas leis, aquelas situações onde você se apega quando algo tenta te fragilizar. Vou dar uns exemplos aqui. Ó. Toda diversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Se isso é uma resolução para você, essa frase do Napoleon Hill, diga-se de passagem, eu uso isso. Todas as resoluções que eu vou colocar aqui na tela para vocês são algumas das resoluções que eu tenho. Toda diversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, quando as coisas não deram tão certo, entenda, você recebeu a semente de um benefício do mesmo tamanho. Só que você recebeu a semente, você não recebeu o benefício. Você tem que plantar essa semente, cultivar essa semente para que ela germine, cresça e aí sim você tem um resultado. Então, o nome do jogo é você ter clareza, equilíbrio, olhos e ouvidos atentos, para que quando alguma coisa acontece que você não queria que acontecesse, você entender que ali tem uma semente de crescimento. Você só tem que cuidar dela. Tá tudo bem. Outra resolução importante. Não existe sucesso ou fracasso. Existem resultados momentâneos. O sucesso não pode subir para a cabeça e o fracasso também não. Então, não existe sucesso e nem fracasso. Existem resultados momentâneos, especialmente para quem tem meta. Entenda, se você teve um baita mês e esse mês acabou no dia 31, no dia 1º, a sua meta já zerou de novo. Você tem que dar o seu máximo de novo, porque aquilo já faz parte do passado. Então não existe sucesso ou fracasso. Existem resultados momentâneos. E o fracasso não pode te parar e o sucesso não pode te deixar soberbo. Inclusive a soberba precede a queda, isso é bíblico. Outra resolução importante. Dúvidas são traidoras e lhe fazem se desconectar com sua fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Nós vivemos num mundo de dualidades. Quando na tua cabeça você entende isso, você vai entender que uma coisa é de um jeito ou é de outro. Ela nunca é no meio daqueles dois jeitos. Você entra num lugar, seu cérebro fala, esse lugar é grande ou é pequeno, é claro ou é escuro, é quente ou é fresco. As pessoas que você vê, você imediatamente julga elas, o julgamento é involuntário, como se elas são altas ou baixas, gordas ou magras, bonitas ou feias. Isso é uma régua nossa, tá tudo certo. Mas as dúvidas são traidoras e as dúvidas nos conectam com o medo. Ou você tem fé ou você tem medo, lembra da dualidade? Ou você está com fé ou você está com medo. Se você está com medo, acredita, você está desconectado da sua fé. A sua espiritualidade já não está sendo acessada. Então entenda, ou você tem fé ou você tem medo. E olha essa aqui que interessante. Não lhe faltam recursos internos, lhe falta domínio sobre seus recursos internos. Onde eu quero chegar com isso, senhoras e senhores? Todo mundo aqui tem algo dentro de si chamado onipotência divina. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade de novo. Todo mundo aqui tem algo chamado onipotência divina. Você nasceu feito à imagem e semelhança de Deus, você está entendendo que existe uma onipotência de Deus, ou seja, um poder de realização infinito dentro de você. Qual o detalhe importante nisso tudo? Não acessar essa onipotência. Ou seja, não lhe faltam recursos internos, lhe falta domínio sobre os seus recursos internos. Quando você tem, está até escrito recursos, agora que eu vi que faltou um R, quando você tem recursos internos e sabe que tem e acessa esses recursos internos, é muito mais simples de você fazer qualquer realização acontecer, independente do tamanho, independente de onde ela aconteça, porque você consegue concentrar energia por tempo suficiente para que aquilo aconteça. E aí nós entramos na parte mais prática, que é a quinta e última peça do nosso quebra-cabeça aqui, que é um plano prático diário para a sua esteira de vendas. Até agora, a gente falou sobre uma inteligência emocional. Agora a gente vai partir para entender um pouco mais sobre a inteligência técnica e a inteligência artificial. Como utilizar isso, além de ter resolvido várias coisas emocionalmente,
como utilizar a parte prática do nosso plano de trabalho diário para que a gente construa novos resultados. Esse plano prático diário para a sua esteira de vendas passa por 3 etapas. E é nessa ordem: uma promessa clara, a experiência do cliente e o relacionamento pós-venda. O que eu quero dizer com isso? A promessa clara significa divulgação. Anota se você puder. Tudo que você divulga leva consigo uma promessa. Sempre que você faz uma divulgação, seja nas redes sociais, seja num panfleto, seja num qualquer tipo de mídia, você está prometendo alguma coisa. A partir de hoje, você já tem essa informação. Tudo que você for postar, tudo que você for divulgar, as pessoas com quem você for falar, entenda, você está fazendo uma promessa. Quando a promessa é clara, o preço é baixo. Você tem que ter uma promessa clara. A sua promessa clara precisa ser difundida para o maior número possível de pessoas. E aí que entra a inteligência artificial. Uma coisa é você falar de inteligência artificial falando dos avatares que imitam pessoas, que mudam vozes, que pensam por você. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da inteligência artificial na sua raiz. Ou seja, situações que espalham uma divulgação sua de maneira rápida, gratuita e muito impactante, como por exemplo as redes sociais. As redes sociais são um tipo de inteligência artificial que a gente é que domina o nível e o tamanho dessa inteligência, porque a gente é que domina o que vai postar. Então quando a gente vai fazer uma divulgação, fazer uma sequência de stories, uma caixinha de perguntas, uma enquete, um post, o que for, é a gente que define o que a gente vai postar ali. Se a gente tem a consciência de que tudo que a gente faz tem que ter uma promessa, carregar uma promessa clara, a gente começa a entender que a nossa promessa vai ser espalhada de maneira rápida, barata, consistente. E no sentido de juros compostos, né? Ou seja, a cada minuto que essa postagem fica ali, ela atinge mais pessoas, eu posto uma vez, e ela atinge cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas. E se eu fizer um trabalho de tráfego pago, inclusive, isso vai atingir cada vez mais pessoas qualificadas, ou seja, é um juro composto, né? Eu faço uma vez e colho aquilo muito tempo, eu tenho a consciência de que eu vou ter uma promessa clara, eu comecei do jeito certo. Porque uma coisa é eu fornecer preço, produto, desconto. Essa linguagem de preço, produto, desconto vai me colocar numa situação de comparação com os meus concorrentes. Porque eu estou conversando apenas com o cérebro do meu potencial cliente. Se eu estou vendendo alguma coisa e coloco preço, produto, desconto, a pessoa que está vendo aquilo imediatamente me compara com alguém que vende a mesma coisa. E quem tiver o preço menor, o produto um pouco melhor ou um desconto maior, vai ganhar de mim, tá tudo certo. Então, eu não posso simplesmente ter como promessa um preço. A minha promessa tem que ser o diferencial. Anota, a minha promessa é aquilo que eu resolvo. Eu preciso me posicionar como especialista em algo que eu resolvo. Quando a sua promessa está em cima de você ser especialista em algo que você resolve, o jogo que você joga é outro. Porque só você se posiciona como especialista naquilo que você resolve. Entenda? Eu não falei especialista naquilo que você vende. Especialista naquilo que você resolve. Aquilo que você vende resolve alguma coisa. Aliás, resolve várias coisas. Você tem que ser especialista naquilo que o seu produto ou serviço resolvem. Não no seu produto ou no seu serviço. Porque especialista no seu produto e vender o seu produto ou serviço, tem mais muita gente que faz. Agora, especialista naquilo que o seu produto ou serviço resolvem, pode ser que o seu potencial cliente só vai escutar isso de você. Então a sua promessa está muito mais clara do que do seu concorrente. Então sempre que você vai fazer um trabalho de divulgação, de marketing, de colocar na vitrine aquilo que você resolve, entenda, se posicione como um especialista naquilo que o seu produto ou serviço resolve. A segunda parte dessa esteira é a experiência do cliente, que hoje ela é fundamental e, na minha opinião, é a habilidade da década. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, meus amigos. Sempre que a gente atende, eu preciso encantar. Mais do que atender, eu preciso encantar. Então eu preciso, nos primeiros 4 a 5 segundos, gerar um encantamento na pessoa para que ela queira mais de mim, para que ela queira ficar comigo. Para isso online, isso presencialmente, para que ela enxergue em mim algo que ela nunca enxergou, para que ela sinta comigo coisas que ela nunca sentiu. Anota, seu cliente vai esquecer tudo, só que ele nunca vai esquecer a forma como você fez ele se sentir. Vou repetir, seu cliente vai esquecer tudo, ele pode esquecer tudo, só que ele nunca vai se esquecer da forma como você fez ele se sentir. Quando você tem esse domínio e paciência,
Você trabalha com mais capricho, trabalha com mais entrega e normalmente aumenta as suas vendas. Ou seja, você não entendeu errado, você trabalha menos e produz mais. Uma coisa é estar ocupado, outra coisa é estar produtivo. E quando você trabalha com essa dedicação e encantamento, você fica muito mais produtivo. Vocês já devem ter deixado de comprar alguma coisa porque foram mal atendidos. E já devem ter comprado, feito questão de comprar alguma coisa, porque foram muito bem atendidos. No fundo, vocês foram encantados ou foram simplesmente ignorados. Nesse ponto, lembra das dualidades? Ou eu encanto, ou eu desencanto. Eu sou inesquecível, ou eu sou esquecível. Então eu tenho que lembrar disso para a experiência de atendimento que eu vou levar para o meu cliente ser absurdamente encantadora. Quando ela chega nesse nível de ser algo totalmente encantador, o jogo que eu estou jogando é um jogo que eu tenho domínio. E eu não me preocupo com a concorrência. Anota, quem foca na experiência nem lembra da concorrência, porque vira referência. Entendeu? Aí entra a terceira parte da esteira, que é o relacionamento e pós-venda. Pega uma coisa para sua vida. Essa terceira parte da esteira é o que separa os profissionais dos amadores, os adultos das crianças. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas fazem relacionamento e pós-venda. O Brasil não é referência em relacionamento e pós-venda. Eu vou te falar por que o nosso cérebro não lembra de fazer relacionamento pós-venda. Porque no relacionamento pós-venda não tem dinheiro, não tem pagamento. Quando eu te vendo alguma coisa, você pagou por aquilo. Beleza? Lindo. Quando eu faço pós-venda, você não precisa me pagar nada. E o meu cérebro fica assim, você está louco? Você já vendeu para ele, vai atrás de outro. É aí que mora uma situação, no máximo, mediana de vida. A fortuna vem do pós-venda. Pega essa frase para você. A fortuna vem do pós-venda. Por quê? Porque o pós-venda faz com que um cliente me traga mais clientes. Quando você tem recebe uma ação de relacionamento e pós-venda da pessoa de quem você comprou alguma coisa, você faz questão de promover aquela pessoa para o seu círculo de influência, seus familiares e seus amigos. Não tenho dúvida, as pessoas para as quais a gente faz relacionamento e pós-venda fazem a mesma coisa com a gente. A mesma coisa com a gente. Hoje de manhã eu fui dar um treinamento numa empresa aqui na cidade, e aí eu comecei a contar para o time de vendas deles por que eu estava ali. E eu fui voltando a fita. Eu estava ali porque eu já dei treinamentos para aquela empresa e eles já compraram treinamentos gravados meus pelo menos umas 5 vezes. E como é que eu cheguei nessa empresa? Porque eu fui indicado por uma outra pessoa. Essa pessoa me indicou porque eu fiz pós-venda com ela. Só que essa pessoa só chegou até mim por causa da cunhada dela, que recebeu um treinamento meu na empresa que ela trabalhava e eu fiz pós-venda naquela empresa. Só que essa empresa, ela só teve a vontade de me contratar porque me viu em outro lugar, numa outra indústria, dando treinamentos, e eu sempre fiz pós-venda naquela indústria. Ou seja, eu sempre fiz pós-venda naquilo que eu faço para ficar no radar, na cabeça, na memória, na vontade e na reciprocidade de quem me contratou. Então entenda, essa brincadeira voltou mais umas 2 casas, tá? Então eu lembrei do lugar que eu estava falando com uma pessoa que me contratou, esse cara era amigo meu, ele me contratou, eu fui, fiz pós-venda, aí essa pessoa me indicou para uma outra empresa, eu fui contratado, fiz pós-venda, aí uma pessoa que trabalha nessa empresa ouviu a cunhada reclamando, falou de mim porque eu fiz pós-venda, aí eu fui e fechei um treinamento com essa pessoa, fiz pós-venda, e aí essa pessoa me indicou para outra, fiz pós-venda, e por aí, entende que eu fechar mesmo, eu fechei com uma pessoa só, e o meu trabalho de pós-venda me trouxe mais, no mínimo, 30 treinamentos. Na verdade, trouxe muito mais. Porque algumas dessas empresas dessa cadeia que eu estou contando essa história para vocês, me contrata há 4 anos, toda semana. Só para vocês terem uma noção. Por quê? Por causa do danado do pós-venda. Do relacionamento e do pós-venda. Entendeu que no relacionamento e no pós-venda mora a fortuna? No relacionamento e no pós-venda vem as melhores indicações, vem as melhores recomendações. Quando alguém te procura, porque foi indicado por alguém que foi encantado por você, essa é uma venda praticamente feita. Você só perde ela se você quiser. Só como você está craque em encantar,
você vai encantar mais uma pessoa, vai fazer relacionamento e pós-venda com mais uma pessoa, e isso vai fazer com que ela te traga mais pessoas. É o trabalho mais inteligente, a forma de trabalhar mais inteligente que eu conheço em 18 anos de experiência que eu tenho. E mais de 800 clientes muito bem inseridos com o meu trabalho. Então, esse plano prático, ele precisa passar por isso todos os dias. Todos os dias eu tenho que ter uma promessa clara. Todos os dias eu tenho que ter pessoas das quais eu chamei a atenção e quiseram viver uma experiência encantadora de atendimento comigo. E todos os dias eu tenho que fazer relacionamento e pós-venda com quem confiou em mim e comprou de mim. Básico. Por quê? Porque por causa de tudo isso que eu falei agora há pouco. E quando eu tenho isso como um hábito, eu crio uma esteira que me traz, além de tudo que eu já falei, aqueles 4 primeiros pontos, me traz inteligência emocional. Quando eu utilizo bem as redes sociais, eu trabalho ao meu favor com inteligência artificial. E quando eu trabalho bem em encantamento e relacionamento pós-venda, eu acabei de trabalhar inteligência técnica. Ou seja, eu dominei de uma vez por todas a inteligência comercial. Eu nunca teria problemas com vendas. Eu jamais correrei o risco de perder clientes por incompetência. E se eu trabalho por uma empresa, a chance de eu ser promovido sempre que tiver uma oportunidade é gigantesca. Além do que, eu começo a chamar a atenção do mercado, chamar a atenção da concorrência e começo a receber novas propostas de trabalho que cobrem aquilo que eu ganho. Se eu não faço isso, eu sou só mais um na multidão. Se eu sou só mais um na multidão, esquece. Eu não tenho a informação da motivação, eu não domino os 7 níveis infalíveis da liderança, eu não sei nada sobre aqueles 3 guias sobre os quais a gente vive e não domino eles, portanto, eu fico buscando motivação na internet o tempo inteiro e fico me comparando com as pessoas e achando que a vida das pessoas é melhor que a minha. Lembrando que a comparação é a ladra da felicidade. Sempre que você se compara, você fica infeliz, fica triste. E aí eu tenho uma vida limitada, porque eu fico mais do mesmo. Pessoas que são mais do mesmo são mornas. E o cliente percebe isso. Só para a gente encerrar, entenda uma coisa. O cliente gosta de comprar de quem merece o dinheiro dele. Anota isso por gentileza. O cliente gosta de comprar de quem merece o dinheiro dele. E quem merece o dinheiro dele é quem tem inteligência emocional bem controlada, é quem tem inteligência técnica para criar um atendimento de encantamento total e quem tem inteligência artificial na sua mão, usando as redes sociais mais para divulgar uma promessa do que para fazer qualquer outra coisa, do que para ficar postando por esse produto, por exemplo. Beleza? Quero agradecer muito a atenção de você que chegou até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me encontrar nas redes sociais, jafferton.martins, que é o meu arroba. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.